O filme começa com a voz de uma mulher dizendo "abra os olhos", que logo descobrimos ser apenas o despertador desse rapaz chamado César, que depois de se acordar vai até seu carro e o dirige a fim de chegar em algum local que ainda não sabemos. Porém, enquanto ele dirige o veículo, ele nota que por algum motivo a cidade está completamente deserta, e achando essa situação muito estranha, ele desce do carro para ver se encontra alguém, porém sem sucesso. No dia seguinte, ele escuta novamente a voz da mulher dizendo "abra os olhos" e acorda de um sono profundo, mas desta vez há uma garota que também acorda em sua cama. Ele então, um pouco irritado, diz para ela parar de gravar esses áudios no seu despertador. Após isso, ele sai de casa em seu carro e no caminho pega seu amigo chamado Pelaio, e então eles vão jogar squash juntos. Após isso, somos levados até uma prisão onde César está preso e está tendo uma sessão com um psiquiatra, ao mesmo tempo que por algum motivo está usando uma máscara protética. E no meio dessa conversa descobrimos que ele está preso por ser acusado de ter cometido um assassinato. Logo ele começa a contar a sua história para o psiquiatra, e então nos é mostrado um flashback, onde vemos César em sua festa de aniversário, sendo um homem muito importante e rico. Logo ele conhece uma garota chamada Sofia, que é a namorada do seu melhor amigo. Porém, mesmo assim, ele ignora isso e começa a flertar com Sofia. Ele então a leva para um quarto, onde eles se sentam, conversam e riem por muito tempo. Após a festa acabar, César leva Sofia para casa, e então passa a noite lá, mas nada de especial acontece. No dia seguinte, a sua obsessiva ex-namorada chamada Núria o busca na casa de Sofia e o leva em seu carro. Mas logo é possível perceber que Núria está tramando alguma coisa, e então ela ameaça matar César e começa a acelerar, e intencionalmente bate o carro, fazendo-o capotar morro abaixo. Mas para a infelicidade dela, César é o único a sobreviver ao acidente, mas seu rosto fica muito danificado, e está arruinado a tal ponto que nenhuma cirurgia plástica adiantaria. Ele então vai a muitos médicos e cirurgiões, mas a resposta é sempre a mesma. Então ele é forçado a usar uma máscara protética para esconder o seu rosto. E quando ele vai encontrar Sofia, ela começa a fugir dele porque seu rosto está tão feio que ela não tem coragem nem de olhar. E depois desse encontro desconfortável, à noite ele encontra Pelaio e Sofia em um clube e tenta conversar com Sofia, porém ela foge de novo. E depois disso acontecer, ele começa a beber descontroladamente. Após a festa acabar, ele encontra Pelaio no caminho para casa e tenta dialogar com ele, mas Pelaio o evita e sai correndo também. E vendo até seu melhor amigo deixando por causa do seu rosto, ele fica tão arrasado que começa a chorar. Então adormece na estrada, segurando sua máscara na mão. Na manhã seguinte ele acorda e se depara com Núria em sua frente, mas quando ele se concentra percebe que na verdade é Sofia, que pede desculpas, diz que o ama e então o beija. Após isso eles começam a andar de mãos dadas, e César diz que tem a impressão de já ter vivido esse momento, e Sofia diz que isso é uma falha no cérebro e que acontece com muita gente. No presente, César começa a ficar tenso na prisão, e então questiona por quanto tempo ele ainda ficará ali. E o médico diz que ele foi acusado por homicídio, e ele responde que nem mesmo se lembra de ter feito isso. O psiquiatra então pergunta se o nome L lhe é familiar, pois ele passou a noite toda falando esse nome enquanto dormia, mas César diz que ele só se lembra de ter assinado alguns papéis em seu sonho. Continuando sua história, ele diz que os médicos que se recusaram a fazer a sua cirurgia lhe falaram que arrumaram uma solução, e após fazerem um procedimento, ele fica com seu rosto perfeito novamente, e depois disso até seu amigo volta a tratá-lo como antes. Durante a noite, Sofia vai à casa de César e vê seu rosto consertado, e então eles acabam fazendo, e ela dorme lá. Mais tarde, César acorda e percebe que essa não era Sofia e sim Núria, e então começa a agir rapidamente, e começa a falar por que ela está ali e que ela morreu no acidente de carro. Mas Núria fala repetidamente que ela é Sofia e que ela nunca morreu em um acidente de carro. César então a leva para a delegacia para denunciá-la e tentar encontrar Sofia. Mas o policial fala que na verdade Núria é Sofia e que a garota que ele acha que é Sofia nunca existiu. E depois de ouvir isso ele sai da sala.
E então de repente seu melhor amigo chega lá muito bravo e diz para ele nunca mais encostar um dedo em Sofia. Após isso, quando eles estão saindo da delegacia, César fica mais confuso ainda quando Pelayo mostra a ele uma foto da única Sofia que ele já conheceu. Mas na foto era a garota que César chamava de Núria, provando que a garota que ele conhecia como Sofia realmente nunca existiu. Depois dali, César vai ao clube, onde um homem senta ao seu lado e começa a falar com ele. O homem diz que a única coisa que ele precisa fazer é controlar sua mente, pois tudo isso é um sonho, e que ele está confuso entre a realidade e os sonhos. E isso fica evidente quando César fica com raiva e manda todos que estão ali calarem a boca, e automaticamente todos à sua volta ficam mudos. No presente, vemos o psiquiatra hipnotizando César e perguntando sobre os seus sonhos. E César diz que em seu sonho ele responde a uma secretária chamada Ellie e que ele vai até uma sala onde o mesmo homem do clube o convence a assinar alguns papéis. Depois daquela sessão, o psiquiatra o diagnostica e apresenta o laudo dizendo que ele deve ter tomado algum tipo de droga que lhe causou o transtorno mental e que levaram a sua mente a ficar confusa entre a realidade e os sonhos, e revela que César matou Sofia, que no caso era a garota que ele chamava de Núria, colocando um travesseiro em seu rosto, e que nenhuma de suas afirmações são válidas para ele sair de lá. Após isso, enquanto César está assistindo televisão com os outros presos, ele vê o mesmo homem do clube e também o mesmo que lhe fez assinar os papéis em um programa de televisão. E então ele informa ao psiquiatra sobre isso e que talvez a tal da Ellie que ele falava em seu sonho tenha a ver com a sigla que ele viu naquele programa. E então os dois vão pesquisar sobre isso e acabam descobrindo que na verdade se trata de uma empresa de criogenização. E então se dirigem para lá para entender que relação isso pode ter com o caso. Ao chegarem no local, o gerente explica que essa empresa trabalha com congelamento de pessoas que não querem viver a sua vida por algum motivo, ou apenas alguma doença, ou apenas queira ser imortal, e que eles colocam essa pessoa em um estado que ela apenas vá sonhar, e assim ter uma vida em que ela pode ser e ter tudo o que ela quiser, e que a memória dessa pessoa é apagada para que ela não lembre que assinou o contrato para fazer isso. E após escutar isso, César se convence que ele está vivendo em um sonho, mas o psiquiatra tenta convencê-lo que essa é a vida real, e pede para ele tirar a máscara, e ao retirá-la ele ainda se enxerga daquela forma. Porém o médico diz que o rosto dele está totalmente perfeito, e se recusando a acreditar na realidade, ele começa a fugir dali. E nisso acaba esbarrando em um policial e ao sair do prédio aponta uma arma para os outros policiais, a fim que eles disparassem nele para acabar logo com isso. Porém o psiquiatra acaba se atirando na frente das balas e é baleado nas costas. Mas logo eles percebem que estranhamente nada aconteceu, e isso deixa até o próprio psiquiatra confuso, e assim ele percebe que tudo isso é um sonho, pois ele não está ferido e os policiais junto a todas as outras pessoas sumiram, provando que ele também é só mais um personagem do cérebro de César. Após isso eles vão para o terraço, onde encontram o mesmo homem do bar, que explica que ele é o dono da companhia da criogenização, e que o pessoal da companhia pode ver e ouvir tudo o que acontece ali, e que César já está no mundo dos sonhos há mais de 150 anos, desde o dia que ele acordou do lado de fora do bar, pois depois dali ele nunca mais encontrou Sofia, e meses depois, sofrendo, ele conheceu a companhia e então assinou um contrato para ser congelado. E o momento da sua vida escolhido para introduzir os sonhos foi quando ele se acordou do lado de fora do bar. Então o resto do que aconteceu depois dali foi apagado da sua memória. E se ele quiser acordar no futuro, basta dar sua vida ali. E César concorda em fazer isso. Porém, antes de pular do prédio, ele deseja se despedir de Sofia, onde vemos que ele fica com o rosto normal perto dela. E após se despedir de seu amigo, ele pula do prédio. E em uma tela preta ouvimos a mesma mulher falar: "Abra os olhos", deixando o final de César à interpretação.